Amém, graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos falar, tá aí? Deixa lá com o Guilherme, para botar depois que eu acabar a palavra, amém? Amém? Então vamos abrir a palavra em Mateus 7, 21. Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, amém? 7, 21. Mateus 7, 21. Todo mundo achou? Então a palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, amém? Graças a Deus. Amém. Todo mundo achou então, né? Bom, quero que você preste bem atenção, porque na verdade nós vamos, essa palavra que eu vou trazer para a gente aqui hoje, está incomodando vocês? Tiago? Humberto? Tá, fala a verdade. Pode vir para cá, gente. Eu que combinei com eles para fazer isso, amém? Quando você fala aí, é isso que acontece comigo, certo? É exatamente isso que acontece com o pregador. O pregador, ele evidentemente que ele estuda a palavra, que ele lê a palavra, que ele se empenha para trazer a palavra, amém? Tem alguns pregadores, eu conheci um que ele falava que dormia de tarde, Deus revelava para ele, amém? Não é o que acontece comigo, Deus não faz isso comigo, amém? Então eu preciso preparar a palavra, separar os textos bíblicos, meditar sobre a palavra. É claro que não está tudo escrito aqui, ó. Eu vou falar para você uns 40 minutos, e o que tem escrito nessa folha é isso aqui, ó. O resto eu preciso de quê? Da minha mente natural, evidentemente, mas da unção do Espírito, certo? Mas o Espírito não é como uma pomba. Aí eu estou aqui, você está aí. Aí é incrível, sabe por quê? Porque a pessoa que está aí, ela pensa que fazendo assim, com o outro, ela não está atrapalhando. Mas ela não tem noção do que ela me atrapalha, ou atrapalha o pregador, certo? Porque desvia a atenção, fugiu o raciocínio, se perdeu o que estava, a unção que Deus tinha para passar para a igreja, amém? Sei que às vezes a gente fica uma semana sem se ver, né? Muitas vezes, né? Sei que às vezes a gente quer comentar alguma coisa sobre a palavra naquela hora, mas segura um pouquinho, entendeu? Nós já temos, você pode chegar antes na igreja, conversar bastante. Depois a gente tem um momento da confraternização. Você tem um momento do louvor, certo? Os levitas não passam por isso, porque você está aí cantando, você está pulando, mas o pregador passa, amém? Então hoje eu pedi ao Peterson e ao Tiago, de propósito, desculpa. Você já viu que o pastor tem dificuldade até para nome, gente. Presta atenção nisso. Para fazer de propósito, só para a gente perceber como atrapalha. Todo mundo se incomodou, não incomodou? Fala a verdade. Ficar quieto, né, Chico? Eu não posso, daqui algumas vezes, me dá vontade de fazer isso. Ô fulano, cala a boca aí, pelo amor de Deus. Mas eu não posso, não seria educado da minha parte. Já pensei em jogar um sapato em cima, mas seria pior isso, né? Então vamos tentar. Celular não vou nem comentar, né? Vamos tentar não dispersar, porque no domingo passado eu trouxe uma palavra aqui, que essa palavra de hoje é um complemento dessa palavra de domingo passado, e é uma coisa fundamental para a nossa reunião de amanhã, amém? Para a nossa reunião de obreiros. Então não quero que você se disperse, espera só um pouquinho, eu vou falar uns 40 minutos no máximo, uns 40 minutos, amém? Tem uma coisa, já disseram que mulher não vai para o céu.
Porque a Bíblia diz que no céu há um profundo silêncio. Então é difícil ajustar isso, entendeu? Mas vamos, só por um minuto, a gente tentar ouvir aqui, amém? Se não for em consideração ao pregador, em consideração à palavra, amém? Você abriu já seu livro aí, a gente já leu o trecho que a gente vai começar aqui, né? Que é aquele trecho, vou repetir de novo, do Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse entrará, amém? Ora, por que eu separei essa palavra? A igreja vai passar por algumas mudanças, a nossa igreja vai passar por algumas mudanças em relação aos ministérios e também em relação, muito provavelmente, à cobertura que está sobre a igreja hoje. E isso é uma coisa que a gente está orando por isso, certo? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar alguns ministérios, a pesquisar alguns ministérios, a buscar algumas, não vou dizer direções, mas algumas referências, amém? Direção é uma coisa, referência é outra coisa. E quando no final, o que eu vi foi que nós estamos, acho que, mais divididos do que nunca. Mas nunca acho que estivemos tanto divididos. Quando você vê um líder, só vê um líder falar mal do outro líder, uma igreja falando mal de outra igreja, você fica apavorado. Eu fiquei apavorado, né? De ver o tamanho da divisão que nós estamos vivendo dentro da igreja evangélica, né? A divisão que nós estamos vivendo. E o próprio Jesus disse que a casa dividida, ela não subsiste, ela acaba caindo. E nós estamos vendo isso acontecer direto. Quando nós vemos isso acontecer em tantos e tantos ministérios, o que isso traz para nós é a preocupação que aconteça conosco, amém? Que nós acabemos vivendo isso também, como igreja. Mesmo sendo uma igreja como nós somos, uma igreja de poucas pessoas, né? Aprendi isso essa semana também, né? Finalmente Deus me ensinou que não existe igreja pequena, amém? Porque não existe um Deus pequeno. Você consegue entender isso? Deus é do mesmo tamanho, o poder de Deus é igual em qualquer lugar. Se 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei, certo? Se Deus está, onde Deus está, está o poder de Deus, amém? Existem igrejas com menor número de pessoas, como é o nosso caso. E se nós não cuidarmos disso agora, nós crescemos errado, amém? Vamos viver essa dificuldade da divisão lá na frente, do reino dividido, certo? Então, e esses dias eu tenho também me movido muito para a questão de Cristo ser o centro da minha vida, das nossas vidas, e de nós estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E essa palavra diz isso: quem entrará no reino de Deus? Aquele que fizer a vontade de Deus, amém? E a vontade de Deus é que nós possamos viver em unidade, certo? Porque só onde há unidade em Deus, a glória de Deus se estabelece, amém? Por isso que o reino dividido acaba caindo. Ora, mas o que é a questão e por que a gente está falando disso hoje aqui? Porque nós também nunca vivemos uma época onde as pessoas sejam tão egocêntricas, certo? Egocêntrico é aquele cara que ele se importa antes de tudo, ou mais que tudo, com ele mesmo, certo? E a gente também está vivendo um negócio chamado, gostei dessa palavra, né? Ególatra, né? As pessoas são ególatras, né? Elas estão colocando o ego delas acima de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós vivemos uma luta de títulos na igreja como nunca se viu, né? Você tem que ter um título que seja maior do que o título do outro cara, certo? Não basta mais o cara ser pastor, que já é muita coisa. Ser pastor já é coisa pra caramba. Já é muita coisa, você não avalia como é, né? As dores e as alegrias de ser pastor. Mas não basta mais ser pastor, você já tem que ser bispo,
apóstolo, querubim, tem querubim agora. Veja se eu posso ser um querubim. Qual a verdade? Imagina se alguém vai fazer um querubim como eu de barro. Olha a quantidade que vai precisar de barro. Um querubim que não vai voar nunca, igual o Tiago, certo? Mas as pessoas estão indo para esse lado, né? O título é extremamente importante porque o título massageia o ego da pessoa, certo? Então, olha, quando Jesus nos chamou, e Ele, claro, nos chamou a todos nós, Ele não chamou para que a gente andasse um acima do outro, mas um ao lado do outro. Você consegue entender a diferença? Mas como nós estamos vivendo essa época de egocentrismo, quer dizer, eu sou o centro, eu sou, deixou de Deus ser o eu sou para eu ser o eu sou, eu já não consigo conviver, eu já não consigo andar junto. Eu não consigo fazer isso, porque quando alguém chega, quando alguém se aproxima de mim, eu não vejo aquela pessoa como alguém que vai somar comigo para construir alguma coisa. Eu vejo aquela pessoa como alguém que vai tomar o meu lugar, vai se colocar no meu lugar, vai tomar aquilo que é meu. Isso está acontecendo nas empresas, na igreja, na família. Nas famílias, a mulher começa a trabalhar, daqui a pouco o marido começa a ver a mulher como uma ameaça, certo? E algumas mulheres começam a trabalhar, ganhar dinheiro, simplesmente vão embora. Estão partindo também, porque não precisam mais. Para quê? Trocar lâmpada? O marido basicamente serve para trocar lâmpada e fazer xixi em cima da tampa do vaso, amém? Praticamente essas duas coisas que o marido serve, basicamente. Quando é muito bom, lava a louça, né? Se a gente pensa assim, dessa maneira, vê o outro como um concorrente, a gente nunca nós vamos prosperar no reino, amém? O que você tem visto hoje? E por isso essa luta desses líderes espirituais, porque eles estão vendo o público como mercadoria. E um quer ganhar mais que o outro. E um tem medo que o outro tome o lugar daquele primeiro, amém? Por que isso acontece? Não acontece só lá nas grandes igrejas, não. Acontece entre nós também, certo? Chega alguém, isso acontece. Chega alguém na igreja e a gente começa a olhar para aquela pessoa com um olhar de desconfiança, com um olhar de concorrência. Não pode ser assim. Não há como ser assim. E sendo assim que as coisas aconteçam. É preciso que a gente olhe o outro como alguém que vai somar com a gente. Nós não estamos disputando espaço. E eu vou explicar por que você não precisa disputar espaço na igreja. Basta que você tenha uma certeza para que isso não aconteça. Basta que você saiba para que Deus te chamou. Que Ele te chamou e para que Ele te chamou. Se eu tenho certeza que Deus me chamou, Deus, vai me capacitar a fazer aquilo que eu preciso fazer e Ele vai me colocar no lugar de fazer isso, amém? Amém? Se eu achar que estou ali simplesmente por causa da minha vontade, por causa da mão do pastor, aí eu vou ter problemas. Porque eu vou ter sempre medo de perder aquela posição. Isso a gente vê até na direção da igreja, os pastores com medo de perder o ministério. Por quê? Porque eles foram colocados ali por quem? Ora, se eu fui colocado na posição de fazer algo para Deus, por Deus, só há uma pessoa que pode me tirar daquele lugar, certo? Só Deus, amém? Na verdade, existem duas pessoas. Deus pode me tirar daquele lugar e eu posso me tirar daquele lugar, certo? Porque eu posso errar, não posso. Eu posso fazer besteira. Você lembra de Saul, não lembra? Ungido por Deus, ele só fez, não vou falar a palavra, mas só fez M, né? Saul só fez M, né? O que aconteceu com Saul? Ele se retirou daquele lugar. Então, duas pessoas podem me tirar desse púlpito. Eu, pelas minhas atitudes e pelos meus erros,
e Deus pela vontade dele, amém? Se eu estou aqui e amanhã ou depois eu sair desse lugar porque Deus colocou alguém no meu lugar, eu preciso ser ajudador desse alguém, amém? Porque eu preciso entender que Deus morreu para isso, amém? Você lembra de João Batista? João Batista já pregava, já tinha discípulos, era uma pessoa importante. Quando Jesus chegou, o que ele fez? Olha, eu não sou digno nem desabotoar a sua sandália. É melhor que você cresça e eu diminua, amém? Eu fico pensando, Jesus chegando hoje e João Batista já tendo ministério. O que João Batista faria se fosse um líder de hoje? Bater em Jesus, mandar ele embora, falar com os discípulos, não anda atrás desse cara não, isso é um embusteiro. É isso que a gente tem visto hoje, entendeu? As pessoas simplesmente não entendem por que Deus e para que Deus a chamou. Eu não vou lembrar o nome, acho que é Max Lucado, né? O nome é Lucado, né? O Max Lucado, ele conta uma história que ele todo mundo sabe que ele é escritor, né? Ele escreveu vários e vários livros. E ele era pastor auxiliar e ele pregava nas igrejas, né? E ele começou a pregar numa igreja, sempre convidado. E um dia uma das pessoas lá, né, falou: olha, pastor, nós estamos orando, a igreja está orando para o senhor vir para cá, para ser nosso pastor aqui na igreja. Aí ele disse para a irmã assim: olha, não faça isso, porque esse não é o meu chamado. O meu chamado é escrever livros. Esse é o meu chamado. É para isso que Deus me chamou. E é isso que eu vou fazer. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber em Deus qual é o meu chamado para a obra de Deus, na casa de Deus. Amém? Pode ser ficar na portaria. Pode ser, já falei mais de uma vez, pode ser limpar a igreja. Amém? Deus não chama todo mundo para a mesma coisa. Porque senão, você imagina só, se Deus chamasse todo mundo para pregador, hoje estaria acontecendo o contrário. Todos vocês estariam aqui. Amém? E ninguém estaria aí para ouvir. Amém? O que eu preciso entender é que o chamado de Deus, ele é sempre importante. Porque qualquer coisa que eu faça na casa de Deus é importante. Amém? É importante. E é preciso que alguém faça. Presta atenção, o que segura um degrau e o outro são os pregos, não são? A tábua do lado, não é? Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua importância. Cantar aqui é importante, tão importante quanto ficar intercedendo lá atrás, quanto ficar lá na portaria, lá atrás, quanto limpar os banheiros da igreja. Não há uma coisa que seja mais importante do que a outra. E não há ninguém na igreja que seja mais importante do que outra pessoa. Agora, por exemplo, já não serei mais pastor. Serei... o que eu posso ser? Eu tenho um cara que era... Ser vivente é melhor do que um ser morrente. Vamos falar a verdade, certo? Não importa o título que eu dê a mim mesmo, ou que as pessoas me deem. Amém? Diante de Deus, nós somos todos iguais, porque Deus não faz distinção de pessoas, certo? Presta atenção, Jesus, quando Paulo encontrou com Jesus lá, como é que Jesus se apresentou para Paulo? Ele disse assim: eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores, a estrela da manhã, o Emanuel, foi isso que ele disse? Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Amém? O título é muito importante para quem não sabe a importância que tem. Se eu sei da minha importância diante de Deus, de que me vale o título? Absolutamente nada. Eu não sou importante para Deus pelo título que eu tenho. Eu sou importante para Deus. Ponto. Amém? Essa semana eu escrevi um verso para a Márcia. Eu tenho andado um romantismo de dar nojo. A verdade é essa. Né? De dar nojo. Mas eu não vou me lembrar do verso. Mas basicamente o que eu queria dizer é o seguinte: que não importa a cara amarrotada dela, aquele sorriso sem graça, o cansaço que não acaba nunca, entendeu? Importa que eu a amo do jeito que ela é. Você consegue entender isso?
Não importa para Deus se você tem o título tal, ou isso, ou aquilo outro. Deus não te ama mais ou menos. Amém? E quando nós fazemos a obra de Deus, nós não podemos fazer a obra de Deus para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Nós fazemos a obra de Deus porque nós amamos a Deus, por um detalhe absolutamente simples, porque Deus nos amou primeiro. O amor de Deus nos constrange, nos leva a fazer aquilo, amém? Nós não somos como aquela religião que sai de 2 a 2 para te acordar no domingo de manhã. Sabe qual é a religião que eu estou falando? Eles vão de 2 a 2 tentar te vender uma revista, porque só 144 mil vão para o céu. Nós não somos desse tipo, amém? Nós não fazemos isso, nós não amamos a Deus para ganhar alguma coisa de Deus. Nós amamos a Deus porque Deus já nos deu tudo. Percebe a diferença que há nisso? Ora, se Deus já me deu tudo, se Deus me colocou nesse lugar e colocou você na posição onde você está, ninguém é seu concorrente. Amém? Nós simplesmente vamos viver juntos fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas para que eu esteja no centro da vontade de Deus, Jesus precisa estar no centro da minha vida. Aí é a questão, né? Nós tocamos um louvor hoje aqui, que fala um pouco disso, né? De fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus quer, amém? Jesus disse que lá em Mateus 12:50 assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe, amém? Em outras palavras, aquele que faz a vontade de Deus é a família de Jesus Cristo. Não adianta que eu esteja aqui na igreja, veja só, vê se você copia o que eu vou dizer. Não adianta eu estar na igreja, todos os cultos, carregar a Bíblia para lá e para cá, vir de lá para cá com a Bíblia, amém? Orar no meu quarto, me trancar e fazer as minhas orações e achar que isso vai me trazer salvação. Esquece isso. Sabe quem falou essa frase aqui que eu estou dizendo, em outras palavras? Um tal de Papa Francisco. Foi ele que falou isso, hein? Não foi um evangélico que falou isso, foi um católico que falou. Não adianta fazer todas essas coisas e não ter Jesus no centro da minha vida. Agora, para Jesus estar no centro da minha vida, eu tenho que fazer uma coisa básica. Uma eu preciso fazer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Amém? Eu sou concorrente de mim mesmo. Meu braço direito, por acaso, vai lutar contra o meu braço esquerdo? A minha perna vai chutar a minha outra perna? Eu não vou fazer isso, vou. Por que às vezes eu faço isso na igreja? Com um irmão. Existe um negócio que eu quero trazer para você rapidamente, que eu não quero me alongar demais. Eu não sei, esse relógio está certo? São 10h37? Estou achando tão cedo. Então eu vou me alongar. O que eu quero dizer para você? Muitas e muitas vezes, por conta dessa questão do meu egocêntrico, do meu ego, amém? Não se iluda. Eu, você, todos nós temos um ego, amém? Isso é do nosso natural humano. A luta é exatamente isso, vencer o nosso ego, vencer o nosso eu. Me lembrei, será que eu posso crucificar o meu eu? Consigo crucificar o meu eu? É isso que dizia aquele louvor, que por sinal é lindo o louvor, né? Será que eu mato esse meu eu que há em mim e vai haver, não tem jeito de não haver? Ou será que ele permanece e aí eu mato Jesus em mim? Uma coisa vai fazer a outra, amém? Se eu matar o meu eu, Jesus vai ser maior em mim, certo? Se o meu eu vence, Jesus é menor na minha vida. Não tem outra maneira. Você já ouviu falar, você já falou essa frase, tenho certeza. Tomara que você não esteja falando agora. O meu santo não combina com o santo do fulano de tal. Já ouviu isso? Já ouviu? Já, né? Né? Parece muita coisa de macumba, não parece? Meu santo não combina com o seu. Né?
Meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda dele. Já tem nego que fala isso também, amém? Você sabe que isso pode acontecer? De você conhecer uma pessoa e você simplesmente não simpatizar com a pessoa, assim de cara. Por que isso acontece naturalmente? Tiago uma vez pregou sobre isso aqui, sobre as janelas que a gente tem na nossa, os gatilhos que a gente tem, né? Que a psicologia toma como gatilho. Por exemplo, eu encontrei Chico, Francisco, né? Primeira vez que eu vejo Francisco. Só que o Francisco, ele usa um perfume igual ao perfume de uma pessoa que eu tive dificuldades reais lá atrás. O cheiro disso pode abrir essa janela aqui na minha cabeça. E eu relaciono Francisco com aquela pessoa lá, inconscientemente. Pronto. Já vou ter dificuldade com Francisco. Você já ouviu aquele negócio que a primeira impressão é que fica? Conheço, por exemplo, conheço Cristina, por exemplo. Num dia que Cristina não está bem. Presta bem atenção. A Bíblia ensina que há dias maus, certo? Não ensina? Outro dia eu falei isso aqui e fiquei sozinho. Ninguém nunca teve esse problema. De você sonhar alguma coisa e acordar irritado com a pessoa no outro dia. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Mulher é terrível para isso. A mulher sonha que o marido está traindo, ela fica 3 dias sem falar com o marido. Porque sonhou com isso. Né? Márcia tinha muito isso, agora acabou, graças a Deus. Uma das vantagens de você perder cabelo e ganhar barriga é que a mulher perde, acaba o ciúme, amém? Graças a Deus. Mas Márcia tinha muito isso, sonhava, era 2 dias sem falar comigo, eu não sei entender absolutamente nada, amém? A gente tem essas questões que são emocionais. Como eu estava dizendo lá, conheço Cristina e ela está num dia ruim. Aí naquele dia ela não está bem, está aborrecida, está chateada e ela me trata de uma maneira que me desagrada. Parece que Cristina é a pior pessoa do mundo. Já aconteceu com alguém isso, gente? Na maioria das vezes a gente não consegue nem dar uma segunda chance para a pessoa. Não dá uma segunda chance. Não permite que ela tenha uma segunda chance. E na verdade, olha, quando Jesus disse para nós que nós devemos orar pelos nossos inimigos, sobrou o que para eu fazer? Não sobrou nada, amém? Se eu tenho que orar pelos meus inimigos, como é que eu tenho que conviver com os meus irmãos? Eu tenho que conviver da melhor maneira possível, amém? Eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer isso para que o reino de Deus se estabeleça e para que ele cresça. Essa semana eu falei sobre amigos na rádio. Não sei quem ouviu. Alguém ouviu? Enquanto tiver gente levantando a mão, eu vou continuar fazendo o programa. O dia que ninguém levantar a mão, eu vou parar de uma vez, amém? Mas a gente falou sobre amigo. Eu falei que a nossa igreja, ela tem os milagres de Deus, amém? Evidente que tem, porque não há igreja, presta atenção, não é que não haja igreja. A Bíblia ensina que onde os sinais vão acompanhar aqueles que creem, amém? Se você estiver debaixo do viaduto e crer, lá as coisas vão acontecer, amém? Não tem outra maneira. Essa igreja é uma igreja próspera, e é de verdade uma igreja próspera, porque também não há como você estar na presença de Deus sem prosperar, inclusive financeiramente, amém? Se você está na presença de Deus, é dizimista, ofertante, pode ter certeza que você vai prosperar financeiramente. Não estou dizendo que você vai ficar milionário, amém? São duas coisas absolutamente diferentes, amém? Não mendigar o pão não é cumprir os desejos que você tem. As pessoas confundem isso. Deus supre as nossas necessidades, amém? Não os nossos desejos, certo? Esse negócio do evangelho ostentação, por favor, não é por aí. Ora, a nossa igreja tem tudo isso, mas na rádio eu disse que a nossa igreja tem uma outra coisa, que algumas igrejas também têm, não é exclusividade nossa. Nós amamos as vidas, amém? Então, nós pregamos que somos uma igreja amorosa,
aconchegante e acolhedora, amém? E nós também podemos acrescentar mais um A, uma igreja amiga, certo? Aí o irmão vem lá da rua, buscando tudo isso, certo? Me chega aqui e me encontra com uma cara de carranca terrível. Pô, o que esse cara vem pra cá? Vem fazer o que aqui? Você entende isso? Há uma outra questão que eu quero levantar, porque nós vamos falar sobre isso amanhã na reunião de obreiros. A pessoa vem para a igreja, por exemplo, o Gelson. Estou convidando o Gelson há um tempão. O Gelson hoje veio, graças a Deus, feliz de ver Gelson aqui. Então eu pego na vida do Gelson, é comum acontecer, aconteceu comigo, né? Irmão, a igreja acolhe o Gelson, busca, traz, conversa, vai. E o Gelson então resolve ficar aqui, certo? Primeira dificuldade que o Gelson tem, o outro já fala assim, mas rapaz, que irmãozinho chato, né? Não cresce, o irmão não cresce. Como se a pessoa tivesse um tempo para ser tratada, amém? Como se o amor de Cristo servisse só para aqueles que estão chegando. Não é assim. Você já viu amor com prazo de validade? Outro dia eu falei com o Márcio, casamento tinha que ter licença-prêmio. 25 anos, você tinha 6 meses de licença, né? Tinha que ter um tipo de negócio dele. Não tem, no estado não tem isso, o cara trabalha no tempo, tem um... Mas relacionamento não tem férias. Relacionamento não tem férias, você tem que estar junto o tempo todo. E aí você tem que estar junto na alegria e principalmente nas dores e nas dificuldades, amém? Uma outra questão que a gente vive como igreja, nós temos, graças a Deus, nós temos muitas igrejas, cada dia se abrem mais igrejas, graças a Deus por isso. Isso existe porque existem pessoas com vários tipos de personalidade. E outra coisa, existe também, naturalmente e sobretudo, o propósito de Deus, amém? Eu passei por 3 igrejas, nessas 3 igrejas eu cumpri com aquilo que Deus, eu creio, com aquilo que Deus tinha para mim e cresci dentro dessas 3 igrejas para chegar no lugar onde eu estou. As pessoas mudam de igreja. Nós não somos batistas, graças a Deus, amém? Batista que ele nasce numa igreja, tem que morrer naquela igreja, amém? Ele tem que ser enterrado com a carteirinha dele, daquela igreja que ele se converteu, amém? Nós podemos mudar, e quando nós mudamos, como saímos de um ministério para o outro ministério, se há propósito de Deus nisso, nós vamos cumprir a vontade de Deus nesse outro ministério, amém? Ora, Deus chamou o Francisco para uma coisa, me chamou para outra coisa, o Pedro para outra coisa. Se Ele nos chamou, nos capacita e nós devemos fazer isso. Você se lembra, eu já falei mais de 1 milhão de vezes, do irmão que eu fui visitar, marquei de visitar, não fui visitar. Quando cheguei na porta da igreja, me lembrei, caramba, eu marquei com o irmão, não fui. Quando eu fui me desculpar com ele, ele falou, irmão, você me perdoa, eu marquei com você de ir na sua casa orar, mas eu esqueci. Ele falou comigo, não tem problema não, Deus mandou um irmão bem melhor que você. Bem melhor, ele foi lá, orou, bem melhor que você, a oração dele foi até melhor que a sua, amém? Na hora me deu vontade de dar um soco nele. Mas depois eu percebi que quando eu não faço, quando você não faz, Deus manda alguém melhor do que você, melhor do que eu, amém? Deus não deixa de fazer porque eu não fiz, ou porque você não fez. Quem perde a oportunidade somos nós, não é Deus que perde a oportunidade, amém? Eu não tenho então que estar preocupado. Eu estou no centro da vontade de Deus. Jesus está no centro da minha vida. Eu sei para que Deus me chamou. Eu faço aquilo que Deus me chamou. Amém? Eu não preciso ser imitador de ninguém. Só de Jesus Cristo. A gente tem visto pastores que imitam pastores que imitam pastores. Amém? Porque acham que daquela maneira, por favor, não faça isso. Deus não te chamou para ser imitador. Se Deus te chamasse para ser imitador, você ia imitar passarinho. Passarinho, amém? Faça o que Deus tem para você. Faça aquilo que Deus tem para ser feito pela sua mão. Não imite ninguém, não procure ser ninguém. Seja você. Já é mais do que suficiente, amém?
e extremamente importante. Ora, só para a gente terminar, que nós vamos para a ceia, esse coisa. Tem que depois acertar, porque eu fico por aqui. Bom, relógio tem um ditado que diz que onde tem 2 judeus tem 3 opiniões. Amém? Relógio é a mesma coisa. Onde tem 2 relógios tem 3 horas diferentes marcando. Amém? Bom, só para a gente começar a dar uma direção, né, para terminar. Como é que eu faço a vontade de Deus, sou usado por Deus e não me torno egocêntrico? Como é que eu venço isso? Como é que eu oro? Por exemplo, Chico me relatou no monte, nós fomos ao monte sexta-feira, Chico me relatou aqui que ele orou por um senhor que estava com uma dor terrível, e esse senhor, desde a hora que o Francisco orou, ele saiu bem e foi embora sem dores. Teve uma senhora que disse até que viria hoje, que também o pastor Hamilton orou por ela aqui na quarta-feira, e ela recebeu a graça que ela estava buscando. Amém? Como é que eu faço para orar por alguém, Deus mover sobre aquela vida, e eu não achar que isso sou eu fazendo? Presta bem atenção. Há 2 situações que a gente precisa falar aqui. É comum que as pessoas busquem o homem. Amém? Elas fizeram isso com Jesus, não fizeram? Jesus curava. Elas foram atrás de quem? Do homem. Amém? De um homem que podia curar. Amém? Quando ele multiplicou o pão, então, aquilo aumentou a audiência tremendamente, certo? Né? Como diria o pastor lá da África, Seraf Mengele, né? O pessoal falando que estava dando muita gente na reunião de homens, e tinha aquela confraternização, tinha um churrasco. Ele falou: meu amigo, onde dá comida vai muita gente. Na África, então, se você der comida, que não enche de gente, amém? Eu tenho certeza que praticamente ninguém hoje veio aqui por causa do churrasco, depois, graças a Deus, amém? Mas um ou outro até veio, né? Não tem jeito de você não seguir o homem, amém? Você vai acabar fazendo isso, as pessoas vão acabar fazendo isso. As pessoas vão acabar fazendo assim: olha, o pastor Amarildo ora e a pessoa é curada, é sarada. E as pessoas vêm buscando quem? O pastor Amarildo, amém? Isso é comum que aconteça. O que não pode acontecer é o pastor Amarildo começar a achar que tem algum poder, amém? Aí o ego estufa. Eu sou o cara. Sou eu. Esse cara sou eu, como diria Roberto Carlos, amém? Aí isso é um problema, amém? Porque aí eu começo a crescer. Daqui a pouco o ministério não cabe para mim. Por quê? Vou ficar aqui no meio desses caras, Pedro Paulo, Francisco, Humberto. Eu já ia falar Humberterson, para misturar os 2 nomes, amém? Humberto, eu vou ficar no meio de Rodrigo aqui. Não vou fazer isso. Eu sou muito maior do que isso, amém? E daqui a pouco, querido, você é tão maior, mas tão maior, que até Jesus você está dispensando. Você não está precisando nem de Jesus Cristo. Sim. O cara começa a ter um ego tão grande, que acaba nisso. Eu não posso perder a distância do seguinte: que eu e você, nós somos apenas vaso naquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Pensa num vaso. Um vaso, na verdade, é um objeto oco, como é aquela taça ali, amém? Cheia de alguma coisa é alguma coisa, vazia não é nada, é um vaso, amém? Tudo que move na nossa vida, move porque Deus move, e só por isso. E se é Deus que move, Deus também pode se retirar, amém? Simples assim. Simples desse jeito. Ele simplesmente se retira. Deus não dá honra a ninguém. Entenda isso. Por que ele não dá honra? Exatamente para que as pessoas não se inflem, não se enchem, não se tornem maiores, não se tornem como Satanás, amém? O que fez Satanás cair? Exatamente isso. Achar que era maior, achar que podia mais, achar que estava acima de Deus.
algumas vezes, nós deixamos de servir a Deus para nos servir de Deus. Bem, consegue entender isso? Consegue entender isso? Nós nos tornamos maiores que Ele. Algumas igrejas têm vivido esse egocentrismo na sua extrema possibilidade, que é botar Deus contra a parede, certo? Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que mover, Deus, isso é esse egocentrismo colocado ao extremo. Você sabe que o número 6 é o número do homem, hein? E o número 7 é o número da perfeição. 666 é o símbolo da besta. O homem multiplicado. Amém? O egocentrismo do homem multiplicado. Quando eu multiplico o meu eu diminuo a Deus. Amém? Quando eu multiplico o meu eu sou maior do que qualquer pessoa. Entro lá em casa, né? Lá no meu apartamento, lá onde eu moro. Eu falo com todo mundo. Falo com o porteiro, falo com o cachorro da vizinha, amém? Eu cumprimento todo mundo, certo? Algumas pessoas, elas entram pelo prédio, elas não veem absolutamente ninguém, certo? Elas passam como se estivesse passando por cima de todo mundo. Sabe por que isso acontece? Porque algumas pessoas, elas acham que estão acima de todo mundo, certo? Algumas pessoas vão morrer nessa condição, acreditando que elas, né? Acreditando que quando elas vão ao banheiro, sai alguma coisa cheirosinha, né? Ora, quero dizer para você, talvez você já saiba disso, você já tenha me ouvido dizer aqui, a diferença entre o meu DNA e o DNA de uma minhoca é muito pouco. E o seu também. O nosso DNA é muito perto de uma minhoca. Em outras palavras, você podia ser uma minhoca. Eu podia ser uma minhoca. Amém? Deus resolveu que eu fosse o Amarildo, que o Tiago fosse o Tiago. Mas isso não quer dizer que eu ou você sejamos um tanto assim maior do que o outro. Amém? Não depende da cor da pele, não depende da cor dos olhos, não depende de nada disso. Nós somos absolutamente iguais. Amém? Que serve naquele que nós servimos. Amém? E de que maneira nós servimos a esse Deus? Não vai adiantar dizer, Senhor, Senhor. Amém? Eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz isso no seu nome, fiz aquilo no seu nome. Nada disso vai adiantar. Amém? Eu preciso viver no centro da vontade de Deus, tendo Jesus no centro da minha vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Saber para que Deus me chamou. Se você não sabe para que Deus te chamou, ore por isso. Ore por isso. Ore. Deus vai dizer para você para que Ele te chamou. Porque Deus não é Deus de confusão. Você consegue entender isso? Deus não é Deus de confusão. Como eu disse para você, nesses dias, por conta das mudanças da igreja, eu andei buscando algumas referências para a nossa igreja. Direção nós temos que buscar de Deus, né? De Deus. Se é Ele que sabe para que Ele nos chamou, Ele sabe também de que maneira nós seremos usados nesse ministério. Amém? Quero que você feche o lugar feche o lugar não, por favor. Não feche o lugar não, vamos manter o lugar aberto, vamos fechar só os olhos, amém? Quero que você feche os olhos. Guilherme, tem um filme aí, filho, no pendrive. Eu não vou botar o filme com você com os olhos fechados, seria muita malvadeza, né? Nós vamos orar e depois nós vamos ver esse vídeo aqui, que mostra um pouquinho do que a gente falou, amém? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, como igreja, como corpo de Cristo, o que nós queremos é te servir da melhor maneira, Senhor, da perfeita maneira, porque é a única maneira que nós temos de te servir. Então nos dá direção, nos mostra para que é que o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui, Senhor, porque buscamos verdadeiramente, Senhor, te servir com alegria, com um coração simples, Senhor, com humildade, sabendo que não há nesse mundo ninguém que seja maior que o outro, Senhor. É isso que nós declaramos aqui.
como igreja, como corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente ir para a ceia, eu vou pedir ao Guilherme para botar esse vídeo. Tá? Só tem um no pendrive. Esse vídeo mostra de uma maneira bem direta como é que Deus está sobre a nossa vida e como às vezes a gente se esquece disso. Porque algumas vezes a gente acha que Deus só está conosco quando nós estamos com Ele. E às vezes nós temos muito pouco tempo para estar com Deus. Nós estamos só na igreja, às vezes num momento de oração. Mas Deus está mais do que isso. Deus está conosco todo o tempo todo. Precious name, it stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus. Terrifying dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Amém, graças a Deus. Às vezes a gente perde essa noção, né? De que, mesmo que algumas vezes nós nos afastemos de Deus, Deus nunca se afasta de nós, amém?
E Ele anda o tempo todo conosco, o tempo todo, o tempo todo. Mesmo quando você está fazendo a menor das coisas. Aí a pergunta que fica é o seguinte: o que eu posso ser que seja maior do que ser amigo de Deus? De ter Jesus como meu amigo? O que pode ser maior que isso? Que título eu posso ter que seja maior do que esse? Dizer que eu sou amigo de Jesus Cristo. Amém? Eu disse na rádio hoje que não há jeito de ser amigo de Jesus Cristo sem ser amigo dos meus amigos. Amém? Não há jeito de amar a Deus sem amar aos nossos irmãos. Amém? Eu vou pedir ao pessoal do louvor que venha aqui para cima. Vou pedir a você para ficar de pé. Eu quero que você coloque no seu coração isso. Nós vamos participar da ceia agora, aqui, nesse lugar. Amém? Chico, não bota o paletó não, senão você vai me obrigar a botar o meu. Estou com calor terrível. Amém. Estou com calor. Eu tenho meus 2 pés na África, certo? Minha avó, mãe da mamãe, era assim, da cor de Luzinete, né? Graças a Deus, me orgulho muito disso. Só que eu também sinto um calor que é brincadeira, que eu sou misericórdia. Graças a Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos, coloque isso no seu coração, amém? Nós estamos aqui por esse motivo, por causa de Jesus Cristo e para estar nessa mesa, amém? Ter Jesus como centro da nossa vida não é uma coisa muito fácil. Algumas vezes nós erramos, nós pecamos, nós somos assim, amém? O Senhor nos deu esse lugar, esse memorial exatamente para isso, para deixar aquilo que é o pecado na nossa vida, as dores da nossa vida, os sentimentos contrários e poder se assentar na mesa dele, amém? Deus não nos julga, Ele simplesmente nos aponta aquilo que está errado na nossa vida e nos permite abrir mão disso, e esse é o momento, amém? Então eu quero que você feche os olhos agora, onde você está, coloque essas coisas, não deixe de estar na mesa de Deus, deixe aquilo que te impede de estar na mesa do Pai, amém? Senhor, nós estamos aqui como igreja, nos arrependemos por aquilo que fizemos, Senhor, pelos erros que cometemos, pelos pecados conscientes e os inconscientes, por aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós não queremos ficar longe de Ti, nós sabemos que o Senhor cuida de nós todo o tempo, e é isso que nós queremos, ser cuidados pela Tua mão, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Quero que você se sente, você pode se sentar, amém? Quero que você tenha um coração nisso, de que você está sentado e que o Senhor está sentado aí do seu lado, amém? Amém, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor também o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode tocar esse mesmo, Tiago. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Esse verso diz uma coisa linda. Por que a gente ainda consegue pecar contra Deus? Nós ainda pecamos. Eu peco, você peca. Mas há uma coisa extraordinária nisso, que apesar disso, o Senhor continua nos amando. É isso que Ele faz. Ele nos ama. E porque Ele nos ama tanto, viver no pecado, eu não quero. De verdade não quero. Eu posso até pecar, mas eu não quero permanecer nesse pecado. E eu sei que você também não quer isso. Então feche os seus olhos,
Entrega isso, entrega isso. Isso que você sabe, no fundo do seu coração, você sabe que é pecado. Francisco. O Senhor partiu o pão, tomou e partiu esse pão. Nós partimos esse pão agora e o consagramos também, para que você o receba como corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que todas as vezes que partimos o pão, que tomamos o vinho, que nós celebremos e nos lembremos em memória do sacrifício da cruz, sacrifício por nós, por amor a nossas vidas. Então todos nós somos servos desse sacrifício. Todos nós estamos debaixo, Senhor, dessa graça, dessa presença, desse sacrifício. E esse Espírito é que nos conduz, que nos abençoa. Por isso agora vamos servir esse pão e que você tenha em mente esse sacrifício. Tenha em mente essa ação de amor pela sua vida. Eu quero que você tome o seu pão, segure para que nós possamos comer todos juntos. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se podes mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo, diz pra mim. Pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Amém. Eu quero que você levante esse pão que representa o corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos em unidade com o Cristo, com a igreja, e nos colocamos em unidade uns com os outros. Não é só o ato de comer um pedaço de pão, mas de receber poder que vem do alto, receber a glória de Deus nessa unidade. Quando eu não sei, eu estou de alguma maneira me colocando do lado de fora. Não do lado de fora da igreja só,
mas do lado de fora estou colocando o próprio Cristo. Se eu preciso, eu tenho que ter Cristo como centro da minha vida. E se eu quero fazer a vontade dele, eu preciso estar em unidade com ele, em unidade com o corpo. Eu preciso me sentar na sua mesa, eu preciso cear com ele. Se você, por alguma razão, e eu não vou discutir a sua razão, não vou fazer isso, deixa de cear, repense isso, repense a sua vida. Você não vai conseguir viver sem que Cristo seja o centro da sua vida. Eu quero que você coma o seu pão, que você receba o corpo de Cristo. Amém. Amém, Senhor. A palavra de Deus também diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Francisco, você vai receber o seu cálice, o seu cálice, o sangue de Cristo vai segurá-lo para que possamos beber juntos, amém? Tal forma, assim como no sacrifício, aquele corpo do Cordeiro foi imolado na cruz. Aqui nós temos o vinho representando esse sangue precioso derramado pela sua vida. Sangue de um amor incontido, um amor puro, um amor incondicional pela sua vida, desse nosso Deus. Por isso receba agora esse vinho, esse sacrifício, para que toda a graça de Deus esteja em vós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar a inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, independente, e deixo de simplesmente
antes de você tomar o seu cálice, o sangue de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e troque o seu cálice por aquela pessoa que você quiser trocar. Se for a pessoa do seu lado, ótimo. Se não for, saia do seu lugar, vá até a pessoa, troque o cálice com essa pessoa, amém? Amém. Você se lembra que eu disse que essa atitude é uma atitude de... A ceia é um momento de unidade, amém? De nós estarmos juntos, de fazermos as coisas juntos. O que na verdade nós estamos fazendo aqui é trocar. Como se o sangue que corre na veia de um corresse na veia do outro, amém? Mesmo sangue, o sangue de Jesus, que não nos torna maior ou menor, mas na verdade nos torna iguais, todos iguais. Eu vou servir depois. Nos torna todos iguais diante dele, amém? Eu quero que você tome o seu cálice nesse propósito, pensando exatamente isso. Você pode tomar o seu cálice. Amém, Deus. Falando que deixia essa. São apenas alguns momentos, alguns minutos. Mas você não sabe, talvez não consiga entender a dor que Jesus passou para que você e eu, nós tivéssemos esses minutos. Mas esses minutos são tão importantes no mundo espiritual, significam tanto, que nesse momento o inferno se abala totalmente, porque nós estamos aqui em unidade, dividindo o corpo e o sangue de Jesus. Você não é capaz de entender o que significa isso em poder, em graça, em misericórdia derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Por isso nós devemos agradecer a Deus sempre. Tiago, eu quero que você cante Te Agradeço. E eu quero que você fique de pé e cante isso junto com o louvor. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará, amém? Vamos terminar esse culto agradecendo a Deus. Por tudo que quero que você cante com todo o seu coração. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito,
na pessoa do lado aí. Amém, graças a Deus. Aleluia. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu quero orar aqui por esses alimentos, amém? Eu quero que você estenda a sua mão aqui. Vamos agradecer a Deus por esses alimentos, amém? Que vão servir para fazer cesta e vão abençoar vidas, no nome de Jesus. E põe as suas mãos aqui para frente. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, abençoa esses alimentos, abençoa aqueles que contribuíram, aqueles que vão receber, Senhor. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Antes de você se sentar, vem cá, irmãzinha. Nossa irmãzinha querida vai fazer... Nem vou falar, né? É brincadeira. Falar a idade de mulher é uma coisa, né, desagradável. Vai fazer aniversário, amém? Né, irmã? Dia 17. Amém. Ela quer aceitar Jesus, gente. Ah, glória a Deus. Amém. Parabéns, vai ser dobrado então, amém? E põe as mãos pra cá. Qual o seu nome, meu amor? Maria Denancira. Vamos orar pela vida da Maria, amém? Senhor, nós agradecemos por isso, Senhor. Tua palavra diz que quando há uma conversão, há uma festa no céu, Senhor. A Maria Denancira hoje te aceita, não com uma atitude de emoção, mas com um desejo firme no coração, Senhor, de seguir a sua direção, de ter o Senhor como centro da vida dela. Nós nos alegramos como igreja, Senhor, e nós como igreja, Senhor, nós nos colocamos para orar pela vida da Maria Denancira, para ajudar a crescer, Senhor, a caminhar no teu propósito, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você cante parabéns para a Maria também, que ela foi de aniversário. Dia 17. A Maria me disse ali que se converteu pelo rádio. Amém, glória a Deus. Que bênção. Quero que você estenda a sua mão para frente. Nós vamos encerrar o culto, depois eu preciso saber quem vai para o churrasco, para a gente dividir as caronas, amém? Senhor, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Abençoamos o Teu povo rico e abundantemente. Nós queremos, desejamos e teremos uma semana cheia da Tua presença, porque como nós sabemos, o Senhor está sempre conosco, e por isso nós te agradecemos. Eu abençoo o teu povo, Senhor, com rica e abundantes bênçãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Abraça a pessoa do lado aí, que abraço nunca é demais, amém? Pode abraçar à vontade.